Essa é uma pergunta importante e é uma pergunta muito relevante para os dias atuais. Mas a gente precisa colocar a questão da escravidão no seu devido momento cronológico, não é? E entender o que era escravidão na Bíblia, nos tempos bíblicos, e o que foi a escravidão nas Américas e na Europa, ok? Então vamos lá. A escravidão nos tempos bíblicos não era uma escravidão racial. As pessoas não eram escravizadas porque elas eram da cor X, da cor Y, ou da raça X ou da raça Y. Diferentemente do que aconteceu nas Américas e na Europa, que era uma escravidão racial. Negros estavam sendo escravizados por brancos, ok? Segunda coisa, a escravidão nos tempos bíblicos, ela não era uma escravidão que fazia com que o escravo se tornasse menos do que humano, ou via o escravo como algo menos do que um ser humano. A escravidão nas Américas e na Europa via o escravo como um bicho e não como um ser humano. Isso não era o que acontecia nos tempos bíblicos. Terceira coisa, a escravidão nos tempos bíblicos, ela em sua maioria, ela não era fruto de guerras, de pessoas capturarem outros para se tornarem escravos. Em sua maioria, vasta maioria, ela era fruto de dívidas. Alguém contraía uma dívida, não tinha como pagar, então esse alguém se tornava escravo daquela pessoa a quem ele devia até que ele conseguisse pagar a dívida. Uma vez que a dívida estivesse paga, ele ganhava liberdade de novo, ele deixava de ser escravo. E mais um ponto o escravo no tempo bíblico, ele teria como comprar a sua liberdade. Ele teria como juntar recursos para poder comprar a sua liberdade, o que não acontecia na escravidão que houve nas Américas e na Europa. Dito tudo isso, ainda assim, a escravidão dos tempos bíblicos era algo terrível, era algo que não deveria ter acontecido. Mas existe sim, pelo menos um versículo na Bíblia que fala contra a escravidão. É um texto de 1 Timóteo, onde Paulo diz assim, olha, sabemos, 1 Timóteo 1,8, sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos, irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, e aqui essa palavrinha sequestradores seria melhor traduzida se fosse traduzida para os escravizadores, aqueles que escravizavam outras pessoas. É disso que ele está falando aqui. Para os mentirosos que juram falsamente e tudo mais. Ou seja, Paulo aqui está igualando aqueles que escravizam outras pessoas com aqueles que matam o pai e a mãe. Okay? Então é um texto que fala contra a escravidão. Poderia falar mais? Talvez pudesse, mas é um texto que fala contra a escravidão. Além disso, você tem o texto de Filemão, não é? O livro inteiro de Filemão é um livro de Paulo falando a um dono de um escravo e falando, olha, trate esse escravo como se você estivesse tratando a mim. Coloca na minha conta os erros dele. Coloca na minha conta os erros dele. Então você tem um livro inteiro aqui de Paulo dando instruções a um dono de escravo, falando, olha, esse escravo fugiu, mas eu quero que você o receba aí, e tudo que ele fez de errado contra você, põe na minha conta, põe na minha conta. Você tem uma dívida comigo, põe na minha conta. Então assim, tem instrução. Então dizer que a Bíblia não fala nada contra a escravidão, não é verdade. E a gente precisa definir o que era a escravidão nos tempos bíblicos e diferenciar aquela escravidão da escravidão que aconteceu nas Américas e na Europa nos séculos 17, 18, até a abolição da escravatura. Tá bem? Deus nos abençoe e nos ajude.